Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, comentaremos o contexto histórico nas origens da Primeira Guerra Mundial. Este estudo está baseado na obra de Lawrence Sondhaus, A Primeira Guerra Mundial, lançado no Brasil em 2013 pela editora Contexto. A culpabilização da guerra para com a Alemanha foi um acordo entre as nações vencedoras do conflito, no que foi denominado Cláusula de Culpa. Este documento foi incluído no Tratado de Versalhes em 1919, o que foi rechaçado por historiadores revisionistas ainda na década de 1920, sejam eles alemães ou não. Na década de 1950, o senso comum historiográfico oficializa a culpa alemã, mas considerara-se ainda outros fatores como os interesses nacionalistas de cada país, a responsabilidade dos generais do exército em fundamentar a guerra e o armamentismo pré-guerra. As nações europeias não costumavam fazer alianças militares em tempos de paz. Porém, com a formação da Tríplice Aliança em 1882, unindo militarmente a Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, este cenário tendia a mudar. Esta aliança tinha motivações particulares de cada país. A Alemanha, reunificada por meio de guerras, tendia a se afastar da França, com quem guerreou em 1870. A Itália, também em meio à unificação, precisou se defender contra a França. A Áustria e Hungria, por sua vez, precisava se defender da Rússia, devido a seus interesses em terras eslavas. Ambos os países, Áustria, Hungria e Itália, estavam sob o amparo militar da Alemanha, exponencial potência da época. A Tríplice Entente foi formada a partir deste cenário defensivo. Foram 3 acordos separadamente: a Aliança Militar Franco-Russa, de 1892 a 1894, a Entente Cordiale Anglo-Francesa, de 1904, e a Entente Anglo-Russa, de 1907, todas, no entanto, formadas em temor à Alemanha. A Alemanha deve sua unificação à Prússia, liderada por Otto von Bismarck. As guerras contra a Dinamarca em 1864, a Áustria em 1866 e França em 1870-1871 fez da política internacional alemã um sistema de isolamento ao maior destes inimigos, a França revanchista. Com a unificação da Áustria-Hungria em 1867, o que ameaçava as fronteiras eslavas e russas, este país apelou para uma amizade com a Alemanha, com quem compartilhava elementos histórico-culturais, a exemplo do idioma. A Constituição do Segundo Reich, de 1871, reforçava a liderança do chanceler Bismarck, que tinha préstimos apenas ao imperador Guilherme I. No entanto, havia aparatos institucionais que mediavam as decisões. A decisão avaliativa das leis cabia ao Reichstag, que as recebiam da Bundesrat, Câmara Superior composta por representantes dos governadores dos estados germânicos, de onde se elaboravam as leis em conjunto com o chanceler, porta-voz de Guilherme I. As eleições alemãs, segundo país a liberar o voto universal masculino após a França Revolucionária, eram disputadas por partidos que perduraram, a exemplo do Partido Social Democrata e o Partido Democrático de Centro, ou União Democrata Cristã. O país se tornou uma das maiores populações europeias, ajudado pela anexação do Schleswig-Holstein e Alsácia-Lorena, com o PIB abaixo apenas dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, mas superando este país na produção industrial. A tendência da Alemanha era de projetar-se como potência naval, o que fez com que a Inglaterra bandeasse para o lado de rivais tradicionais, a exemplo da França. O Reichstag, em 1913, decidiu por bem aumentar o efetivo do exército, um dos maiores da Europa. A imposição moral da marinha alemã no Oriente era um dos planos do sucessor de Bismarck, Bernhard von Bülow, que, discursando no Reichstag em 1897, afirmou lugar ao sol da Alemanha ao se referir aos domínios na China em termos comerciais. Para isso, a marinha de guerra deveria ser imponente, tal como o bloqueio do porto de Janshau, feito após o assassinato de missionários católicos alemães.
utilizando termos como, abre aspas, proteger nossos interesses e direitos na Ásia, fecha aspas, e, abre aspas, sem aspereza desnecessária, mas tampouco sem fraqueza, fecha aspas. O Império Austro-Húngaro de 1867 era uma monarquia dual liderada por Francisco José dos Habsburgos. Os primeiros ministros eram separados, em Viena e Budapeste, e cada país tinha suas próprias leis e parlamentos separados. A intenção era fomentar um Estado multiétnico, neste caso unindo alemães e magiares, depois os eslavos. O PIB desta potência era maior apenas do que a da Rússia, e a dependência alemã era incômoda. Para os magiares, a aliança com a Áustria e a Alemanha era favorecida pela defensiva às ameaças russas. Na comunidade austro-húngara, havia ainda italianos, romenos e sérvios, estes sendo de identidade étnica eslava e recebiam influência da inteligência pan-eslavista russa, com o interesse de formar a Grande Sérvia, em detrimento da Áustria-Hungria, e atender a Rússia com a possibilidade de saída pelo mar Mediterrâneo. Outro sim, todos os súditos do Império tinham direito ao voto desde 1907, respeitando a decisão dos magiares que em território húngaro apenas eram atendidos parlamentares magiares e cotistas croatas. O herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, tinha como projeto político a integração dos eslavos do sul para vagas no parlamento, o que ameaçava seriamente a inteligência eslava russa. O exército do Império era fraco, mas a marinha era respeitada, sendo beneficiada com a maior parte dos impostos. A unificação italiana se deu em 1861, liderada por Camillo Benso di Cavour, do Piemonte e Sardenha, com a França ajudando na expulsão dos austríacos ao norte e o revolucionário Giuseppe Garibaldi ajudando ao sul. Porém, a Áustria ainda estava com Veneza e Roma ainda estava sob sede papal. Em 1866, a Prússia ajudou a Itália contra os austríacos, que os venceram em batalhas na terra e no mar. Roma, protegida por Napoleão III da França, foi para os italianos devido à derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana em 1870, o que não foi aceito pelos católicos estimulados pelo Papa Pio IX. A monarquia italiana do rei Vítor Emanuel II era constitucionalista, o que de certo modo era apoiada por republicanos. O maior partido era o liberal, de centro. A decisão a favor da Tríplice Aliança em 1882 se deu devido às intenções colonialistas italianas. A diplomacia alemã garantiria acesso aos italianos em expedições marítimas. Em troca, a Itália deixava de lado as populações nos Alpes a favor da Áustria. O exército italiano e a marinha eram as mais fracas do continente. A Grã-Bretanha, com a sua poderosa armada e avançados métodos políticos de direitos individuais, tinha em sua Pax Britânica a principal referência entre as demais nações. Este cenário mudou no início do século XX com as alianças com o Japão e França em 1902 e com a Rússia em 1907, o que refletia a ameaça que sentia da Alemanha. O PIB da Inglaterra estava abaixo da dos Estados Unidos e a produção de aço foi superada pela Alemanha. Politicamente, liberais e trabalhistas lutavam a favor da autonomia da Irlanda e do imposto para os mais ricos. Nenhuma dessas propostas foi aceita. A França republicana aceitou as alianças com a Inglaterra e Rússia e politicamente havia disputas entre católicos e liberais. Com o poder político mais laico, foi debatido o serviço militar obrigatório e o revanchismo para a retomada da Alsácia e Lorena. O presidente Raymond Poincaré, que governou de 1913 a 1920, foi o principal expoente para o envolvimento da França em uma guerra generalizada, o que agradava seus eleitores e as potências aliadas. A Rússia czarista foi a maior parceira política da França, sendo que a maior parte dos investimentos em capitais era dos franceses. Porém, o maior comprador de grãos era a Alemanha, com apenas 7% da população morando na zona urbana. A abolição da servidão feudal se deu apenas em 1861, e a maior taxa de impostos era sobre os poucos operários. A Revolução de 1905, durante a Guerra Perdida com o Japão, fez com que houvesse uma monarquia constitucional e a Duma foi convocada pela primeira vez em 1906, sem quase nenhuma representação de trabalhadores. A entente com a Inglaterra em 1907 delimitou a esfera de influência na Ásia, especialmente no Extremo Oriente. Nos Balcãs,
A influência da religião ortodoxa aproximava nações não eslavas para a Rússia, a exemplo da Romênia, Bulgária e Grécia, nações que sofreram severamente com o Império Otomano. O exército e a marinha russa sofreram com motins durante a guerra contra o Japão. Os revolucionários russos Stalin, Lenin e Trotsky receberam exílio político na Áustria-Hungria, bem como o socialista polonês Józef Piłsudski, que comandou a legião polonesa a favor da Áustria-Hungria no início do conflito. O Império Otomano aterrorizou a Europa com a destruição de Constantinopla em 1453 e com o cerco a Viena em 1863. Depois disso, os austríacos e russos tomaram a ofensiva sobre territórios tomados pelos turcos. Os recursos otomanos estavam dependentes dos europeus. O movimento dos jovens turcos, iniciado em 1889, dependia desde a sua fundação da secularização do império, com o sultão sendo apenas uma figura decorativa e a Turquia um país constitucional. A maioria do país era de religião muçulmana sunita, e o sultão era considerado o sucessor de Maomé. A língua mais falada é o árabe. Os jovens turcos infiltrados no exército deram um golpe em 1908 e no Partido Unionista, ou Comitê da União do Progresso, unificaram as leis para todas as nacionalidades do Império Turco, sendo agora o turco a língua oficial. Nos Balcãs, o Congresso de Berlim de 1878 reconheceu a independência da Sérvia, Montenegro e Romênia, a autonomia da Bulgária sob suzerania otomana e a ocupação da Bósnia-Herzegovina pela Áustria-Hungria. Posteriormente, a Bulgária declarou a independência. A Turquia não reclamou as perdas, mas com a tomada da Líbia pelos italianos entre 1911 e 1912, Albânia, Macedônia e Trácia formaram a Liga Balcânica e declararam guerra ao Império Otomano exatamente em 1912, quando os turcos fizeram as pazes com os italianos. A Áustria-Hungria decidiu por apoiar os otomanos, mas a Rússia manteve seu legado antiturco e apoiou a Liga. Esta foi a Primeira Guerra Balcânica, encerrada em 1913 com a derrota otomana, pois a Grécia ficou com a ilha de Creta e dividiu a Macedônia com a Sérvia. A Trácia ficou com a Bulgária. Os otomanos tinham apenas de resto do império na Europa a Albânia, Macedônia e Trácia. Os búlgaros queriam também parte da Macedônia e decidiram declarar guerra à Grécia e Sérvia, começando a Segunda Guerra Balcânica ainda em 1913. O que foi bom para os otomanos, que diante da invasão da Romênia à Bulgária, conseguiu recuperar parte da Trácia. Na política interna, em 1914, os jovens turcos estavam agradecidos ao general alemão Otto Liman von Sanders pela ajuda na retomada de parte da Trácia na Segunda Guerra dos Balcãs. Decididos de que a Rússia era o maior inimigo em potencial e que seus antigos protetores, Inglaterra e França, estavam em tríplice entente, os jovens turcos foram sendo empurrados para a Alemanha. A Rússia estava, naquele momento, mais propícia aos interesses europeus. As guerras balcânicas foram um teste para os sérvios. A Sérvia aumentou de tamanho e população, e seu exército foi competitivo em campo de batalha. Com isso, os sérvios pretendiam ampliar seus domínios para a Bósnia-Herzegovina e uma saída para o mar. O governo sérvio estava entre duas dinastias, a Karageorgievich, a favor da Rússia, e a Obrenović, a favor da Áustria-Hungria. Os nacionalistas sérvios apoiavam os Karageorgievich, que em 1913 assassinaram o rei Alexandre I e colocaram no poder Pedro Karageorgievich. O responsável pelo atentado foi o capitão Dragutin Dmitrievich, que estava com a patente de coronel em 1914 e chefe do Serviço de Inteligência, comandando a Defesa Nacional, organização correlacionada ao grupo terrorista União ou Morte, conhecido como Mão Negra. A Áustria-Hungria anexou a Bósnia-Herzegovina em 1909. A Rússia nada fez com medo de intervenção alemã. O governo de Belgrado nada fazia por sua vez para impedir o recrutamento de bósnios pela Mão Negra. Atentados foram feitos na Bósnia em 1910 e na Croácia em 1912 e 1913. Noutras nações, os montenegrinos estavam irritados com a Áustria-Hungria devido a territórios perdidos para a Albânia,
A Bulgária estava sendo governada por Fernando I, príncipe nascido na Alemanha. A Romênia estava sendo governada por Carlos I, primo de Guilherme II da Alemanha. E a Grécia estava sendo governada pelo rei Constantino, cunhado de Guilherme II. Rei impopular, pois os gregos na época da guerra se sentiam traídos com a aliança das potências centrais com o Império Otomano e Bulgária, inimigos históricos dos gregos. Nações menores a oeste, a exemplo dos belgas e portugueses, estavam mais predispostos a apoiar a maior das potências a nível colonial. Estes países tinham colônias na África, e a Guerra dos Boeres serviu de alerta para qualquer forma de inimizade com os britânicos. Portugal era o país mais vulnerável, estava aliado com a Inglaterra historicamente e era mais deficitário que a Bélgica. Este país, porém, era bem mais rico e ativo em suas críticas à Inglaterra e tradicional inimigo dos franceses desde as guerras napoleônicas, nas quais perdeu território a oeste do Reno. Os Estados Unidos, após a guerra contra a Espanha em 1898, começaram a colonizar o continente americano e exercer franco imperialismo no Oriente. A posse das Filipinas, Guam e Porto Rico, e ainda em 1898 no Havaí, inspirou os estadunidenses a intervir em Cuba em 1903 e na Colômbia, forçando a independência do Panamá para tomar o controle do Canal do Panamá. O Japão, outra potência não europeia, também estava se desenvolvendo por meio das armas. A Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895 conferiu ao Japão amplo domínio no Mar da China, incluindo a anexação de Taiwan e esfera de influência na Manchúria. A Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905 deu um porto aos japoneses, em território chinês, o Porto Arthur, e o domínio sul das Ilhas Sakhalinas, que ficam ao norte do Japão. A Coreia seria anexada em 1910. A rígida educação japonesa, aliada à restauração Meiji em 1868, fez com que o Japão se modernizasse rapidamente. Politicamente, as decisões saíram dos atrasados samurais feudais para uma constituição em 1889, inspirada na alemã. A artilharia de guerra japonesa e a sua frota naval receberam amplo apoio comercial da Alemanha e da Inglaterra. A ciência, inabalável pela novidade darwinista, deu ao nacionalismo a responsabilidade de adequação às teorias pregadas nos livros A Origem das Espécies, de 1859, e A Descendência do Homem, de 1871, cujo nacionalismo racialista inspirava franceses, ingleses e alemães. O Manual de Guerra Europeu estava dando razão para os ataques deliberados, apesar do uso da metralhadora como essencial no sistema de defesa. Esta noção foi muito válida para japoneses que atacavam abertamente trincheiras na Guerra Russo-Japonesa. A ideia de barragem, ou seja, bombardeio pesado antes de atacar, foi uma inovação búlgara na Guerra Balcânica contra os turcos, resultando em vitórias em 1913, o que foi pouco percebido pelas potências que ainda utilizavam ataques deliberados. No mar, os ingleses investiram pesadamente em navios de guerra, especialmente o coraçado. Os alemães tentaram desafiar, mas ficaram para trás, apesar de historiadores a favor dos aliados construírem a narrativa de que a Alemanha estava buscando a guerra por causa da construção de navios. Na época da guerra, a Inglaterra estava com a frota muito superior a qualquer opositor, sendo que o parlamento britânico, sufocando as colônias, a exemplo de Austrália e Nova Zelândia, impôs o aumento de couraçados entre 1908 e 1910, o que deixava claro a influência no Mar do Norte que banhava a Alemanha. Nos ares, os aviões foram utilizados como força de combate pelos italianos na guerra contra os turcos em 1911 e 1912, sendo que os aviões eram mais utilizados como reconhecimento de terreno e localização de artilharia. A diplomacia das baionetas, utilizada pelos Estados Unidos desde a abertura do Japão, em 1853, pelo Comodoro Matthew Perry, pelos ingleses na Guerra dos Boeres desde 1880, e antes disso pelas guerras napoleônicas de 1813 a 1815, demonstraram para o mundo que as melhores armas naquele período interferiram nos interesses nacionais. A dominação imperialista na África e Ásia foram parte da influência das armas em decisões diplomáticas.
Esta é a lei do mais forte pregada pelo darwinismo e apoiada pela ciência. A hipocrisia consiste em apontar culpados e pacifistas no prelúdio da guerra. Todos estavam imbuídos de interesses personalistas. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.